Pronto, estamos gravando. Mais uma vez, boa noite. Então, gente, a gente ficou hoje de falar um pouquinho mais sobre behaviorismo ou análise comportamental, e a gente ficou de falar a partir do outro capítulo, né? Aliás, dos outros dois capítulos, o 3 e o 4, que basicamente vão falar da teoria de Skinner e vão tentar entender como é que Skinner vai compreender os processos de reforçamento e de punição e como é que isso produz aprendizagem. E aí, mais uma vez, eu repito para vocês que, ao contrário de Piaget, que eu comecei a aula dizendo aqui que ele não tinha construído uma teoria da aprendizagem, embora ele seja muito utilizado, né, para falar sobre psicologia da aprendizagem, porque ele construiu uma teoria do desenvolvimento humano. E essa teoria, como ela é muito atrelada à ideia da aprendizagem, ou seja, a gente só se desenvolve a partir da aprendizagem e vice-versa, então a gente acaba se apropriando da teoria do desenvolvimento de Piaget para pensar o processo de aprendizagem possíveis a depender da fase ou do estágio em que a criança esteja. No behaviorismo é outra coisa. O behaviorismo, ele de fato, ele pensa uma teoria sobre o ser humano, né? uma teoria sobre o comportamento humano, para ser mais precisa, mas é uma teoria que acaba constituindo uma perspectiva, uma compreensão sobre a aprendizagem humana. Vocês devem ter notado nesses dois segundos capítulos, né? No segundo e no terceiro, na verdade, como é que a teoria de Skinner nos faz pensar sobre os processos educativos, né? Sobre como é que a gente promove um comportamento, como é que a gente extingue um comportamento, como é que a gente modela um comportamento, que é um dos conceitos. Então, a ideia hoje é tratar com vocês um pouquinho dessa perspectiva teórica, entender como é que Skinner pensa o processo de comportamento, né? E como é que isso se relaciona com os processos de aprendizagem, tá? Então, para começo de conversa, eu vou repetir algo que eu já tinha introduzido na aula passada, que é o seguinte: o comportamento operante de Skinner, e aí vocês lembram que o comportamento que eu falei para vocês na aula passada foi o comportamento respondente de Pavlov, né? E aí Skinner ele vai construir a teoria do comportamento operante. E qual a diferença dessa perspectiva comportamental de Skinner? É simplesmente o fato de que o comportamento ele vai produzir consequências, o próprio comportamento, a minha ação sobre o mundo vai produzir consequências, e essas consequências vão modificar o ambiente, o meu entorno. E essas modificações, né, que são consequências aí do meu comportamento, vão ser reforçadoras ou punitivas, ou seja, vão aumentar a probabilidade de eu repetir aquele comportamento ou vão reduzir as probabilidades de eu repetir aquele comportamento. Gente, esse é o básico do básico e é fácil da gente entender. É tipo assim, se a gente resolve, sei lá, eu vou dar um exemplo comum para tudo. Vocês são estudantes universitários, vamos lembrar do tempo em que vocês estavam no presencial, né? Se vocês se atrevem a fazer uma apresentação, a subir num palco, pegar no microfone e falar, e no final da sua apresentação vocês recebem aplausos, isso vai ser uma consequência reforçadora do seu comportamento. Vocês estão ali palestrando, é o comportamento, e ele produz uma consequência no público, que esse público vai aplaudir. Isso é um reforço positivo. Então, isso vai fazer com que a probabilidade de que eu me atreva a fazer isso mais vezes, ela se amplie, ela aumente.
tranquilo, né? Reforçamento positivo é simplesmente isso. Você vai ter um comportamento e a consequência daquele comportamento, algo que vai acontecer ali a partir do seu comportamento, vai produzir um efeito de reforçamento se ele aumentar a probabilidade de repetição do seu comportamento. Então, eu fui lá, falei, né, peguei o microfone, falei, e aí a galera me aplaudiu, e aquilo reforçou meu comportamento. Significa dizer que quando eu tiver outra oportunidade, eu provavelmente vou chegar lá e vou pegar o microfone. Mas se acontecesse o contrário, o mesmo exemplo, se eu pegasse lá, me atrevesse, pegasse o microfone e começasse a falar, e as pessoas me vaiassem, mandassem eu ir embora, a probabilidade de que eu repetisse aquele comportamento ia ser reduzida. E aí, toda vez que reduz a probabilidade de repetição do comportamento, a gente chama de punição. Só que a punição, tanto o reforço quanto a punição, podem ser positivos e negativos. E a ideia do positivo ou negativo é sobre o acrescentar um elemento ou retirar, aliás, acrescentar um estímulo ou retirar um estímulo para produzir aquela consequência, tá? A gente vai entrar com detalhes, mas é só para vocês entenderem que, de princípio, essa é a base. E quando eu digo que é a base, é porque a gente precisa entender isso para a gente entender o resto todo, para a gente entender todas as consequências, todos os efeitos que essa compreensão produz em termos de análise do comportamento humano, tá? Outra coisa que eu falei na aula passada e que eu acho importante reforçar antes da gente entrar nos meandros dessa teoria é que uma das colaborações, de contribuições, melhor dizendo, de Skinner para a teoria do comportamento humano foi justamente uma perspectiva de complexificação dessa análise do comportamento. O que é que Skinner vai perceber? Ele tira o comportamento humano desse lugar de passividade, de algo que é produzido pelos efeitos do ambiente. Ele vai entender como é que o comportamento, ele mesmo, produz certos efeitos, produz certas consequências que vão ser reforçadoras ou punitivas. Claro que esses efeitos, né, essas consequências reforçadoras ou punitivas também podem ser provocadas por outras pessoas. Mas a grande proposta aqui é de entender como é que o nosso comportamento ele vai produzir consequências que possam ser reforçadoras, ou seja, aumentar a probabilidade de repetição do meu comportamento, ou ser punitivas, que é reduzir a probabilidade de repetição do meu comportamento. Tá? Então, essas consequências do meu comportamento, né, do que eu faço, é que vão determinar se os comportamentos que as produziram ocorrerão ou não outra vez, ou se, e caso eles se repitam, se eles vão se repetir com maior ou menor frequência, tá? Então, os efeitos disso, segundo os autores do livro, são dois. O primeiro seria o de manipular as consequências do comportamento. E aí, quando eles dizem que é possível manipular as consequências desse comportamento, eles estão dizendo que é possível compreender como se dá essa interação entre comportamento, né, que é a resposta, e a consequência desse comportamento. Então, a partir do momento que a gente entende isso, entende como é que se dá essa relação, a gente tem a possibilidade de manipular essa relação. E a outra questão seria a possibilidade de modificar o comportamento das pessoas, programando consequências especiais para os seus comportamentos. Gente, pode soar muito estranho, né, para a nossa sensibilidade aqui, enquanto educadores, enquanto estudiosos, progressistas, humanistas, pode ser muito esquisito pensar nas palavras, né, nos verbos manipulação e modificação de comportamento, como sendo elementos afins aos processos de aprendizagem de educação, mas eles são, tá? Se a gente for perceber, e ao longo dos capítulos, quem leu já sacou isso, quando a gente manipula comportamento, né, quando a gente modifica o comportamento,
a gente... Aliás, desculpem, deixa eu inverter. Quando a gente produz aí certos efeitos que a gente entende como educativos, a gente acaba produzindo modificações no comportamento. Então, o texto vai dar vários exemplos nesse sentido, de um professor que quer fazer o aluno estudar mais, de uma mãe que quer fazer o filho se comportar melhor, arrumar o quarto, né? Tudo isso, ou então de uma mãe que está lidando com um filho que está fazendo birra porque quer, e de que forma que ela vai se comportar para ela eliminar esse comportamento. Então, percebam que no processo de aprendizagem, e aqui eu não estou falando simplesmente ou estritamente de escolarização, mas estou falando de aprendizagem humana, isso acontece. A gente vai verificar, a gente vai entender que no processo de aprendizagem humana existe aí um processo de aprendizagem de comportamentos. E esses comportamentos, eles vão se estabelecendo no nosso repertório de comportamentos, tanto mais eles forem reforçados positivamente, né? Ou, aliás, tanto mais eles forem reforçados, pode ser positiva ou negativamente. Então, quando a gente tem um comportamento que faz parte do nosso repertório comportamental, isso diz da nossa história de condicionamento, isso diz da nossa história de comportamentos, tá? E isso diz também do quanto que esse comportamento estabeleceu consequências reforçadoras, ou quanto que as pessoas que estavam relacionadas, vinculadas, associadas ao meu processo de aprendizagem de educação, conseguiram se utilizar desse comportamento ou do reforço a esse comportamento para estabelecer um comportamento ideal para ser mantido. Não sei se vocês lembram, mas quando na aula passada eu falava de Watson, né, que Watson foi o behaviorista psicólogo que veio antes de Skinner, ele dizia, né, ele dizia de forma muito soberba isso, de que ele seria capaz de modificar o comportamento de qualquer criança e transformar aquela criança no adulto que se estabelecesse, né, assim, eu quero que seja tal coisa. E ele conseguiria, segundo ele, a partir de todas as técnicas de condicionamento, produzir esse ser humano. Claro que a gente não está aqui falando disso, né? A gente não está aqui propondo uma perspectiva de educação ou escolarização ou aprendizagem que controle a tal ponto o comportamento humano de definir quem vai ser e como vai ser. Mas a gente entende, sim, que os processos de educação eles se constituem dentro de uma perspectiva de estabelecer aí um certo ideal, né? Um certo ideal de homem. A gente falou isso nas primeiras aulas, quando a gente estava discutindo lá a Cidade dos Sábios, quando a gente estava discutindo o texto sobre a invenção da infância. Então, pensar nessa perspectiva de um comportamentalismo, né, que é de uma manipulação do comportamento para um fim de estabelecimento de um certo repertório comportamental não é tão estranho quanto pode parecer inicialmente. Até aqui, gente, o que é que vocês me contam? Por enquanto tá de boa. Pelo menos para mim. Vocês conseguiram ler o texto? Porque eram 2 capítulos, né? Que eu passei desde a aula passada, só que acabou que a aula passada eu dei uma aula com base num capítulo anterior a esses, justamente para falar de Pavlov e de Watson. Vocês conseguiram ler esse de Skinner? O segundo capítulo eu não consegui ler todo, não. Não cheguei a terminar. Tá. Mas é uma leitura tranquila, não é, Pedro? Sim, super. Dá para ler um instante. Pronto. Porque é isso, é um texto longo que às vezes assusta, né? Mas a leitura é muito, muito tranquilinha, assim. Eu acho que os autores eles têm uma capacidade de simplificar mesmo os processos. Embora às vezes eu ache os exemplos deles meio
fora do nosso tempo, sabe? Acho que a gente já passou. São exemplos que falam de relações um tanto machistas, às vezes, eu tenho a sensação. Mas, Ele enfim. deu um exemplo de Bruno e Marrone, que é muito risada. Pô, mal de Bruno e Marrone até que eu achei bem atual no sentido, assim, de... porque ele basicamente está dizendo que tem gente que vai gostar e tem gente que não vai, né? Então, eles só usam o exemplo de Bruno e Marrone para dizer assim, tem gente que vai ter isso como um reforçador e tem gente que vai ver isso como punição. Eu lembro de uma paciente minha que participou de um procedimento aí, que tinha que ficar num lugar parada, assim. Eu não lembro muito bem o que era, mas eu sei que ela dizia que o grupo meio que escolhia assim, uma coisa para fazer, uma coisa para assistir, e aí escolheram ouvir música, uma música que ela achava horrível. E ela disse que foi como se fosse uma sessão de tortura, porque ela estava desesperada para o negócio acabar e ela não podia. E ela tinha que esperar até o final. Eu não vou saber explicar muito bem o que é, não. Mas é basicamente essa ideia, né? De que, assim, às vezes, para as pessoas que. Para a maioria das pessoas que votou, era legal, né? Mas para ela era uma tortura ouvir aquilo. Então, o exemplo de Bruno e Marrone é mais ou menos esse. Mas, enfim, eu tô falando do exemplo. Tem um exemplo que eles vão dar do namorado que não gosta que ela saia de mini saia. Aí depois assim, aí depois se arrumar outro namorado menos chato. Gente, o nome desse não é chato, né? Mas tudo bem. Enfim, mas só sou eu implicando com as coisas. Mas vamos lá. Então, nesse primeiro capítulo, né, que na verdade é o segundo do livro, que é o capítulo 2, o que os autores vão explicar é justamente o conceito de reforço, né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar e já deve até ter falado isso. Fala assim, você está reforçando esse comportamento. A gente acaba que tem alguns conceitos psicológicos que estão no mundo. E aí a gente acaba adotando eles e repetindo e reproduzindo, às vezes sem nem entender a extensão do conceito. E basicamente esse capítulo inteiro é ele explicando do que se trata o reforço positivo. Percebam que, embora o reforço exista o reforço positivo e o reforço negativo, ele vai juntar o reforço negativo no terceiro capítulo, junto com os estímulos aversivos, que também estão relacionados com a punição positiva e negativa. Então, nesse primeiro capítulo, ele vai falar basicamente, eu estou dizendo ele, mas são eles, tá? São autores. Eles vão falar basicamente do reforço positivo. E o que seria o reforço positivo, né? O reforço positivo, eu já falei da ideia do reforço. O reforço é todo aquele estímulo que aumenta a probabilidade de repetição do comportamento, tá? Então, qualquer estímulo que eu der, que reforce, que aumente a probabilidade de um comportamento se repetir, é um reforço. Isso pode ser um elogio, podem ser os aplausos, pode ser um pirulito para uma criança que foi no dentista, né? Não tem aquela coisa assim, que foi no médico, né? Aí vai e ganha um pirulito para dizer assim, olha, é isso, é basicamente a ideia de um reforço. Você vai dar aquilo para a pessoa para que ela entenda que se ela for mais uma vez, ela pode ganhar aquilo de novo. Então, isso é um reforço para que ela, na próxima vez que ela pense em ir para o médico, ela tenha vontade de ir, aumente a probabilidade dela ir naquele médico, porque ele dá esse reforço para ela, ele dá esse pirulito, né? Enfim, pirulito é um exemplo bem, bem banal, mas é isso. Então, uma professora que dá um elogio, uma mãe que dá elogio, um pai que dá um elogio, enfim, elogios são muito reforçadores. Enfim, vocês já entenderam, né? Um estímulo qualquer que estabeleça, né, que faça com que a probabilidade daquele comportamento se repetir aumente.
Isso aqui é reforço, é a ideia de reforço, tá? Então, mas os exemplos que eu dei foram todos de reforços positivos. A gente depois vai falar de reforço negativo. Então, o que os autores vão dizer é que a contingência de reforço, entendam que a ideia de contingência quer dizer se assemelha muito ou se aproxima muito daquela ideia que Pavlov tinha dado do emparelhamento. A ideia do que é contingente é aquilo que atravessa, é aquilo que se associa de algum modo a uma situação. Então, a contingência de reforço vai falar de quando as alterações no ambiente, e aí entendam que a ideia de ambiente para a análise do comportamento significa o entorno do sujeito que impacta no seu comportamento, tá? Então, existe ali uma modificação, uma alteração no ambiente que vai aumentar a probabilidade de o comportamento voltar a ocorrer. E aí eles vão dizer assim, isso se expressa sob a forma de se, então. Tipo assim, se eu der um elogio para quando ele acertar a conta de matemática, ele vai sempre tentar acertar. Ele vai se esforçar mais para conseguir acertar e receber um novo elogio, tá? Então, se eu der um elogio, então ele vai se esforçar mais. Se eu der um pirulito, então ele vai querer voltar, tá? Então, a ideia é basicamente essa, que a gente estabelece uma contingência, ou seja, estabelece um certo padrão de modificação aí, que faz com que aquele comportamento possa se repetir, que aumente a probabilidade de que ele se repita. E aí, eles vão dividir em dois tipos de reforços, o natural e o arbitrário. Enquanto que o reforço natural... Desculpa, meu celular está tocando, aí eu... Enquanto que o reforço natural que no esforço... Ai, meu Deus. Enquanto que no reforço natural, a consequência reforçadora ela está ligada diretamente ao comportamento. No reforço arbitrário, a consequência ela não está ligada diretamente ao comportamento, mas ela acaba incentivando que esse comportamento se repita. Então, os exemplos, eu até anotei os exemplos aqui que o próprio livro traz. Eles vão dar o exemplo de tocar, né? Uma pessoa que toca sozinha no quarto. O reforço para esse tocar é ouvir a música. Então, assim, a pessoa, cada vez que toca, ela toca melhor. A música sai mais bonita, sai mais limpa. E ouvir a música, né? Tocar e ouvir a música é um reforçador imediato, ele é um reforçador natural. Porque significa que quando eu toco, sai a música, eu ouço a música e me produz prazer. Já o reforço arbitrário, como ele não está diretamente ligado, ele seria basicamente essa ideia de, aí usando o mesmo exemplo de tocar, ele diz assim, uma pessoa que toca num bar, ele toca pelo dinheiro. Veja, o dinheiro não é um reforço natural, né? O dinheiro é um reforço arbitrário, ele não está ligado diretamente à música tocada, ao prazer de ouvir a música da própria pessoa, mas ele faz com que a pessoa vá lá e toque. O exemplo que eu dei da criança que volta para o médico porque ganhou um pirulito. Veja, o motivo pelo qual... O reforçador natural de voltar para o médico seria ficar saudável, melhorar de uma doença. Isso seria um reforçador natural. Porque o médico vai passar um remédio, o remédio vai fazer com que a pessoa fique boa. Então, toda vez que ela adoecer, ela vai entender que ela precisa voltar no médico. Esse seria um reforçador natural. Mas, quando a gente dá para uma criança um pirulito, é um reforçador arbitrário, não tem nada a ver com o médico. Mas ela vai associar a ideia do médico, e quando a mãe disser assim, vamos, você tem que ir no médico, ela vai ficar animada, vai querer ir para o médico, porque ela vai imaginar que vai ganhar um pirulito, tá?
Aí eles vão adicionar mais duas observações aqui. Uma é de que, quando a contingência de reforço é estabelecida, nós vamos ter um comportamento em seu nível operante. A gente está falando aqui de comportamento operante. Então, o que Skinner vai dizer é justamente que, quando a gente vai dizer que existe um comportamento operante, quando se estabelece uma contingência de reforço, ou seja, é como se fosse uma certa circularidade. Quando o comportamento acontece, existe a consequência que é reforçadora, e o comportamento acontece de novo, e existe a consequência que é reforçadora. Então, se estabelece aí como se fosse uma espécie de regra. De tipo assim, quando isso acontecer, vai acontecer aquilo. Então, estabelece uma contingência. Quando isso acontecer, acontece aquela outra coisa, tá? E isso é o que estabelece o nível operante do comportamento. Outra coisa que eles vão dizer é que outro efeito do reforço é a diminuição da variabilidade das respostas. Ou seja, quando a gente tem um comportamento reforçado, a gente cada vez menos varia esse comportamento. Ele vai ser sempre bem repetido, porque é como se isso garantisse que a gente vai receber o reforço. Então, por exemplo, digamos, vamos falar a história da nota, assim, né? Digamos que um aluno é bem esforçado e aí ele vai tirar 10. Não, ele vai tirar um 8. Tirou 8. Aí chega, mostra para a mãe o boletim, para o pai, aí recebe um elogio. Aí, reforçador, né? Continua se esforçando. Aí tira um 9. Aí recebe um elogio melhor ainda. Aí tira um 10. Aí recebe um elogio mais animado ainda. Então, aquele menino, ele vai se esforçar ao máximo para só tirar 10. Porque ele percebe que o elogio, o reforço do 10 é maior do que os outros. Então, ainda que ele receba o elogio tirando 8, tirando 9, ele vai se esforçar cada vez mais para dar a melhor resposta possível, a resposta que tenha como consequência, né, que estabeleça essa contingência do elogio, né, do reforço, do melhor reforço, do maior reforço. Entende? Então, assim, ele vai estabelecer essa contingência. E quando se estabelece, geralmente o nível de variabilidade do comportamento ele diminui muito. O que é ao contrário quando não há uma situação de reforçamento, porque é o seguinte, quando não há uma situação de reforço. Vocês devem ter lido isso no texto, que em determinadas situações, quando o reforço ele começa a reduzir, ou quando ele começa a não acontecer, quando começa a se extinguir essa relação, o primeiro movimento da pessoa é de tentar comportamento, não só da pessoa, do ratinho também, dos animais também, é de tentar formas diferentes de dar aquela mesma resposta. Porque se ela funcionava antes, talvez eu não esteja entregando ela da forma mais ideal. Então, eu vou tentar variar para tentar receber aquele reforço de novo, tá? Mas quando está funcionando, quando a gente está recebendo reforço, a tendência é não mudar. É não mudar de jeito nenhum a forma de sempre entregar a mesma resposta, justamente para garantir o reforço, né? A contingência desse reforço. Até aqui, gente, tá de boas ou tá ficando complicado? Tá suave. Tá tranquilo. Vamos embora. E aí é quando eles vão entrar na perspectiva da extinção operante. A extinção operante vai dizer respeito à suspensão ou encerramento de um reforço, né?
o que vai reduzir a probabilidade de repetição do comportamento. É interessante que é o seguinte, isso aqui remete, né, e está associado àquela ideia que a gente falou da extinção respondente lá em Pavlov. Lembram que quando a gente falou do exemplo do cachorro de Pavlov, que ele emparelha o estímulo neutro, que é a sirene, com o estímulo incondicionado, que é a carne, ele acaba produzindo um comportamento condicionado, que é o salivar a partir do estímulo que antes era neutro e que se torna condicionado. Aí depois disso a gente ainda foi mais além, é dizer assim, tá, mas se em algum momento, né, se com o tempo, o estímulo incondicionado, que é o que produz a salivação, desaparece totalmente e a gente vai só usar a sirene, o condicionamento ele vai permanecer. Então, o cachorro vai continuar salivando. Mas tem uma hora que vai reduzindo esse comportamento, quando cessa o emparelhamento. Aqui é parecido, mas não é a mesma coisa. O que é que Skinner está falando sobre extinção operante? Ele está dizendo o seguinte, ó. Eu reforcei um comportamento, reforcei. Tem uma hora que eu parei de reforçar. E aí, quando eu paro de reforçar, de algum modo existe aí uma redução dessa resposta, tá? E aí, eu vou continuar usando o exemplo do elogio. Digamos que uma criança está lá fazendo um esforço, aí toda nota boa que tira, aí recebe um super elogio, aí se esforça mais, aí tira outra nota boa, aí recebe um elogio, aí tira outra nota boa, recebe um elogio. Só que aí tem um determinado momento que ela já está um pouquinho maior, os pais estão vivendo uns problemas aí de adulto que eles não estão compartilhando com a família. E aí esse elogio para de vir, para de chegar. A depender da criança, a depender do momento, aquela criança já introjetou a tal ponto o elogio que ela continua tentando encontrar aquele resultado, mesmo sem o reforço. Mas em determinado contexto, ou depois de muito tempo, né, ela buscando esse reforço e não recebendo reforço, ela pode ir reduzindo essa resposta, né? Ela diz assim, ninguém tá ligando mesmo, não sei o quê, e aí, por alguma razão também da vida, né? Ela vai se esforçando menos e reduzindo aquela resposta de tirar nota alta, certo? Só que o que eles vão dizer aqui é que não é simplesmente parou de reforçar e aí vai começar a extinguir o comportamento. Não. O que eles vão dizer, que é bem interessante, que tem a ver um pouco com isso que eu falei, de depende de quando isso aconteça, qual a situação, é justamente que existe um conceito chamado resistência à extinção. Isso vai depender de 3 fatores referentes à história da aprendizagem ou à história do reforçamento daquele sujeito. Gente, a história da aprendizagem ou a história do reforçamento do sujeito diz respeito simplesmente a esse processo de reforçamento ou de aprendizagem que ele passou ao longo da vida. Então, se eu tenho um comportamento que vem sendo reforçado a minha vida inteira, o nível de resistência à extinção que eu tenho quando eu paro de receber o reforço dele vai depender de um desses 3 fatores. O primeiro fator é o número de reforços anteriores. Então, do mesmo jeito que lá em Pavlov a gente falava do número de emparelhamentos, vocês lembram que a história da sirene com a carne eram 60 emparelhamentos. Aqui também isso também faz sentido. Então, assim, uma criança que recebeu elogios a vida inteira, desde os desenhos toscos que fazia com 1 ano de idade até os 10 anos de idade, tem um processo. Uma criança que começou a receber os elogios lá com os 5 anos e parou com os 8, é uma outra história de condicionamento, uma outra história de aprendizagem, nesse sentido do reforço, tá?
Então, quanto mais reforçado, maior a resistência. Ou seja, essa criança que recebeu elogio do primeiro ano de idade até os 10, quando cessarem os reforços, né? Quando cessar o elogio, ela ainda assim vai continuar repetindo aquele comportamento, mesmo sem o reforço. Ela vai ter uma resistência maior à extinção por conta do tempo e da quantidade de reforços anteriores, tá? O segundo fator seria o custo da resposta. O que é que significa isso? Quanto maior o esforço necessário, menor a resistência. Ou seja, se for muito difícil para mim dar essa resposta e eu não tenho reforço, aí vai ser mais fácil eu parar de dar essa resposta. Eu vou continuar no mesmo exemplo da criança que estuda para tirar nota alta e ganhar elogio dos pais. Digamos que a criança tem muita facilidade com português e muita dificuldade com matemática. E aí ela passou uma vida aí, alguns anos, recebendo esse reforçamento dos pais, de que tirava uma nota alta, recebia um elogio. Só que ela recebia o mesmo elogio para português e para matemática. Quando cessar o reforço, né, quando os pais pararem de elogiar, seja pelo motivo que for, talvez para essa criança a resistência à extinção de português seja muito maior do que a resistência à extinção de matemática, das notas de matemática. Justamente porque matemática exige dela um esforço maior. Tipo assim, para ela conseguir atingir aquele resultado, ela precisa se esforçar muito mais. Então, se ela não está sendo reforçada, para que esse esforço todo, né? Então, ela vai começar a extinguir aquele comportamento, né? De se esforçar para estudar, para tirar nota alta em matemática. Mas como o português ela gosta mais, ela tem afinidade, ela tem facilidade, então ela vai continuar fazendo o mesmo esforço com o português, mesmo sem receber o reforço dos pais. Tranquilo? Vamos lá. Então, o outro fator, que é o terceiro fator, seria justamente relacionado com esquemas de reforçamento. Quando um comportamento às vezes é reforçado e às vezes não, ele se tornará mais resistente à extinção. Então, se essa criança, toda vez que ela tirava nota alta, ela recebia o elogio, toda vez, quando isso acontecer 1, 2, 3, 4, 5 vezes, a resistência dela à extinção vai ser um pouco menor do que aquela pessoa que recebia de vez em quando, que recebia uma vez, aí depois na outra não recebia e na outra recebia. Por que isso? A gente consegue até deduzir isso pela lógica. É tipo assim, é como se a ideia do reforço implicasse em tipo assim, eu tenho uma expectativa de que esse meu comportamento vai ser reforçado. Mas como ele nem sempre é reforçado, pode ser que dessa vez seja uma daquelas que não vai ser reforçado, mas no próximo vai ser. E aí eu continuo tentando. Então a minha resistência à extinção é maior, porque eu vou continuar tentando estabelecer essa relação para receber o reforço. Ao contrário da pessoa que recebia o reforço todas as vezes, sem exceção, e aí não recebe uma, não recebe duas, não recebe três, então ela faz, tá, então não vai ter mais, né? Então não adianta. Então, a resistência à extinção é menor nesse caso. Deu para entender, né, gente? Tá tranquilo até aqui. Tá sim, professora. Beleza. Então, e aí eles ainda vão falar de 3 efeitos que são produzidos por esse processo de extinção. O primeiro deles seria
o aumento na frequência da resposta no início do processo de extinção. Antes da frequência começar a diminuir, ela aumenta. É engraçado, vocês lembram que eu falei para vocês na semana passada, né, que quando eu era estudante de psicologia, a gente tinha um laboratório de psicologia experimental que tinha a caixa de Skinner, com os ratinhos, e a gente usava ratinhos de verdade que depois eram sacrificados. Eu lembro que eu falei disso para vocês. E aí, era muito curioso, porque quando a gente estava fazendo, a gente primeiro fazia esse processo de reforçamento para estabelecer um comportamento, que era o comportamento né, de tocar a barra para sair a água, a comida. E aí, quando a gente provocava o movimento contrário para extinguir o comportamento, a primeira reação do rato era bater muitas vezes na barra. Que é basicamente o que a gente faz quando a gente fica frustrado. Tipo assim, isso sempre funcionou, por que não está funcionando agora? Aí parece que a gente tenta com mais afinco, né? Então, é disso que ele está falando. Ele diz assim, quando começa a se dar um processo de extinção, é como se a gente primeiro fizesse, aumenta a frequência do comportamento, como se a gente tivesse inconformado ou frustrado que não está tendo o mesmo reforço para buscar o reforço, para depois começar a diminuir, tá? Então, sei lá, quando a gente está com muita pressa, né? A gente vai lá, aperta o elevador, aí a gente espera o elevador, ele vem e tal. Aí, quando a gente está com pressa, a sensação que dá é que ele não está respondendo ao nosso estímulo, né? A gente aperta e ele não chega. Então, a gente começa a apertar, apertar, apertar. A gente sabe que não vai adiantar, que já está apertado. Mas é quase como se fosse um comportamento assim, a gente vai para se certificar, né? Então, a gente amplia, aumenta a quantidade antes de reduzir, antes de desistir. Arthur tá dizendo que imaginou o ratinho putaço batendo na barra. Veja, ele putaço, eu não sei se ele ficava, mas assim, ele ficava altamente frustrado, eu tenho certeza. Porque ele ficava batendo com mais rapidez, assim, era contínuo. Porque como ele já tinha aprendido aquele comportamento, ele tinha aprendido que era só bater na barra que ele tinha água, ou a comida, na verdade a gente usava muito a água. Então, o que acontecia? Quando a gente começava a extinguir o comportamento, o primeiro movimento dele não era de diminuir aquela tentativa, era justamente de tentar muito, como se ele estivesse tentando de várias formas, que aí também é o próximo ponto, é o aumento na variabilidade da topografia da resposta, ou seja, a mudança da forma que a gente dá aquela resposta. Então, é como se ele tivesse assim, tá, se o que eu estava fazendo até aqui não está funcionando, alguma coisa vai funcionar. Então, ele aumenta a quantidade de respostas, mas de formas diversas, para poder conseguir aquele resultado. E aí, do mesmo jeito, a gente pode pensar num exemplo para a gente, do tipo... Deixa eu pensar. Eu pensei no exemplo, professora. Um Pode exemplo que vai falar. ser engraçado, quando a gente não encontra uma resposta no Braille e vai procurar em outras plataformas. Eu não entendi. Repita, por favor, Arthur. Quando a gente vai procurar uma resposta de uma atividade, de uma questão, e não acha no Braille, aí vai em outras plataformas. Pronto, beleza, perfeito. Tipo, você vai estar lá buscando, mas não encontra, então você vai buscar de outras maneiras. Exatamente. Eu pensei num exemplo muito mais banal do que o seu, tá? Eu pensei num exemplo assim, daquele povo que está no trânsito e buzina quando está no congestionamento, como se alguém fosse sair da frente, né? E aí eu gosto desse exemplo porque ele fala muito desse lugar, assim, de tipo, se eu tiver parada no semáforo, aí tem uma pessoa lesando lá na frente porque está no celular, e eu dou um toquezinho na buzina, ela vai se tocar
vai ver que o sinal abriu, vai largar o celular e vai seguir com o carro. Beleza. Geralmente é assim que funciona. Mas aí, às vezes, eu vou fazer isso e dou aquele toquezinho simpático para dizer assim, se liga aí, moço, que tá na hora. E o cara não se mexe. Aí eu vou dar uma mais firme. Aí ele não se mexe. Aí o que é que eu faço? Eu dou aquela buzinada bem mal-humorada, né? Que eu tô puta da vida, porque, caralho, o sinal já abriu, você não se mexeu. Eu quero sair daqui, tô com pressa, né? Então, é basicamente isso, assim. Tem um comportamento que você faz que geralmente traz uma resposta. Se essa resposta não vem, você vai variar suas tentativas para tentar encontrar a resposta. Então, o rato faz isso com a barra, ele vai bater em lugares diferentes, em ritmos diferentes. É muito curioso isso, que ele vai fazer esse movimento. E a gente vai fazer isso também, tá? E outro efeito produzido pela extinção é a eliciação de respostas emocionais. Raiva, ansiedade, frustração. E aí, mais para frente, os autores vão trabalhar aqui com a gente um pouquinho como é que essa questão das respostas emocionais acabam se envolvendo nos processos de comportamento, tá? Inclusive, eles vão reforçar muito as problemáticas relacionadas aos reforçamentos, aos estímulos aversivos, né? Aos reforçamentos negativos e as punições em geral, para pensar sobre essas respostas emocionais que acabam sendo eliciadas. Inclusive, no próprio processo de extinção, isso acontece, né? Lá no final do capítulo, do último capítulo, os autores vão mostrar isso. Eles vão dizer assim: olha, se for para a gente pensar na forma ideal de aprendizagem, a gente precisa pensar numa forma que trabalhe com o reforço positivo. Porque mesmo o processo de extinção de comportamento, ele acaba podendo eliciar essas respostas emocionais que vão como se atravessassem o caminho do processo. E aí, esse é um ponto que é bastante curioso e interessante para a gente pensar em termos de psicologia, porque a própria psicologia, e eu acho que eu falei para vocês disso quando a gente estava discutindo os primeiros textos, né, antes da gente começar a entrar na parte do desenvolvimento propriamente dito, de que a psicologia, ela de algum modo, ela reinsere essa dimensão afetiva e emocional nos processos, né? Porque a filosofia, especialmente a filosofia iluminista, ela de algum modo ela elimina esses processos afetivos e emocionais para pensar, né, para construir aí os problemas da filosofia. Seja a filosofia racionalista, seja a filosofia empirista. E a psicologia, quando ela se constitui enquanto ciência, embora ela vá fazer isso pautada, né, em critérios científicos das ciências naturais, que não tomam como referência, não tem aí esse estabelecimento das emoções, a psicologia ela reinsere essa dimensão afetiva e emocional nas problemáticas da ciência. Só que a ciência comportamentalista ela é bastante positivista, então ela acaba não como é que eu posso dizer? Ela leva em consideração essa dimensão emocional, mas é como se ela estivesse sempre tentando eliminar ou isolar a resposta comportamental do sujeito dessa resposta emocional. Porque ela vai sempre compreender a resposta emocional como sendo algo prejudicial aos processos de aprendizagem e de comportamento, tá? Isso, se a gente pensar aqui nessa perspectiva skinneriana. É claro que hoje a gente já tem aí uma série de avanços das discussões, e aí, se a gente for pensar especialmente nessa perspectiva do reforço positivo, a gente entende que existe aí respostas emocionais também, mas no sentido de respostas que estimulam a aprendizagem, né? Mas aqui é interessante entender, né, e notar
que quando eles falam que a extinção produz o efeito de eliciação de respostas emocionais, eles estão falando isso como sendo um prejuízo. E percebam que os exemplos de respostas emocionais, que eles não são raiva, ansiedade e frustração, né? Que são sentimentos que a gente costuma considerar negativos, que a gente costuma considerar problemáticos para compreender na relação que a gente estabelece com o mundo. E, por fim, falando de reforçamento positivo, o que os autores vão trazer para a gente é o conceito, né, e a proposta de modelagem. E aí, a ideia de modelagem, gente, ela está muito afim, muito de acordo com essa ideia de uma manipulação do comportamento, com essa ideia de um processo de aprendizagem que implica em modificar voluntariamente, ou seja, melhor dizendo, manipular um comportamento para estabelecer uma contingência comportamental, para estabelecer um repertório comportamental esperado, ideal, tá? Então, ainda que isso soe estranho para a gente, é isso mesmo. Quando a gente pensa em modelagem, a gente vai pensar justamente como é que um novo comportamento, que é um comportamento desejado, vai fazer parte do repertório comportamental daquele organismo. Então, a gente pensa numa criança. Tem uma criança que chega na sala de aula, faz bagunça e não só não aprende nada, como atrapalha a aula toda. A gente vai pensar, se a gente fosse pensar num processo de modelagem, a gente ia pensar o seguinte: que tipo de comportamento que a gente, né, que seria interessante, que seria legal fazer parte do repertório comportamental dessa criança e que ajudaria no processo de aprendizado dela e que não atrapalharia, não atrapalharia a sala de aula, né, o resto da turma. E aí percebam que esses comportamentos, esses novos comportamentos, eles vão surgir de comportamentos que já existem. Eu pensei aqui uma série de coisas para falar sobre isso. Uma série não, só duas, mas vamos lá. A primeira é que eu não sei se vocês percebem isso, se ocorreu a vocês na leitura ou enquanto vocês me escutavam, que isso se assemelha muito com a proposta de Piaget de assimilação e acomodação. Vocês lembram que quando Piaget fala do processo de aprendizagem, né, pela via da assimilação e acomodação, Piaget vai dizer o seguinte: olha, a gente tem esquemas mentais e a gente vai se utilizar dos nossos esquemas mentais prévios para assimilar aquele novo desafio, para assimilar aquele novo estímulo que o ambiente está me colocando. Então, eu vou tentar. Eu sou uma psicóloga, né, formada e trabalho com isso há muito tempo. Aí resolvo agora fazer uma nova formação. Vou fazer uma formação em filosofia. Aí eu vou lá e começo a estudar alguns filósofos. Então, eu vou me referenciar nos meus esquemas prévios, o que eu já sei sobre filosofia, já que para estudar psicologia eu li muito vagamente alguns filósofos. E então eu vou pegar aquela ideia que eu já tenho para tentar assimilar aqueles novos conhecimentos, ou seja, para tentar produzir um sentido para aquele novo conhecimento. E depois eu vou acomodar, que significa que eu vou construir uma nova compreensão para aquilo, né, que se dá no processo de adaptação. Isso é Piaget, tá? Eu voltei lá para Piaget agora. Então, percebam que a ideia da modelagem, ela se aproxima um pouco disso. No sentido de que esses comportamentos novos que são esperados, que são desejados, eles surgem de comportamentos anteriores. Ou seja, eles vão se sobrepor, eles vão se sustentar em comportamentos prévios.
que para Piaget a gente poderia chamar de esquemas, né? Só que no caso aqui a gente está falando de comportamentos, a gente não está falando de esquema mental, a gente não está falando de cognição necessariamente, embora estejam relacionados, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala que esses comportamentos novos, eles vão surgir a partir de comportamentos que já existem, a gente, de algum modo, aproxima essa perspectiva da modelagem à perspectiva lá da assimilação e acomodação de Piaget. Guarda essa informação que a gente vai aprofundar isso melhor. Eu estou justamente usando a técnica da assimilação para a gente poder acomodar um novo conhecimento. Mas, além disso, uma coisa que me ocorreu enquanto eu preparava essa aula para vocês é justamente dessa... Tem um... Como é que eu posso falar, meu Deus? Tem uma nova conversa aí, um novo procedimento, digamos assim, que fala muito sobre os hábitos, né? Inclusive, esse ano eu comprei um planner, desses que a gente compra na internet, assim, planner mesmo, assim, bem... E aí, na parte de baixo de cada semana, tem escrito assim, controle de hábitos. Então, eu tenho que colocar qual hábito que eu quero aumentar ou que eu quero extinguir. É bem comportamental o processo. E eu vou marcando cada dia na semana que eu repeti aquilo ou que eu não repeti. Aí, a depender se eu estiver querendo reforçar, ou seja, aumentar aquele hábito ou extinguir aquele hábito, eu vou verificando se eu vou conseguindo aquilo, né, a partir dessa marcação, desse controle dos meus hábitos. Então, a modelagem é um pouco disso. Eu vou estabelecer, quando eu faço isso no meu planner, que eu não faço, tá, gente? Porque eu não tenho a menor paciência ou disciplina para isso, talvez eu pudesse botar no meu planner que eu preciso ter mais disciplina, que eu preciso desenvolver esse comportamento. Mas, enfim, quando eu estabeleço o que é ideal para mim, se eu disser assim, eu preciso... Tá, eu preciso comer menos doce, né? Ou eu preciso praticar mais esportes. E aí eu estabeleço aquilo ali, é como se eu dissesse assim, esses comportamentos são comportamentos desejados para mim. Que hábitos não deixam de ser comportamentos, né, contingenciados, comportamentos que são recorrentes e que estão ali, que a gente repete com frequência. E geralmente isso acontece a partir de um processo de reforçamento mesmo, né, de um processo de aprendizagem de hábitos. Então, se eu colocar aquilo ali, eu estou estabelecendo quais são os comportamentos desejados. E aí eu posso estabelecer um critério de modelagem daqueles comportamentos para reforçar os que eu quero que aumentem a quantidade de repetição, os que eu quero que se repitam com frequência, ou para extinguir os que eu quero que desapareçam. E aí, o próprio sistema do planner, que manda lá eu marcar se eu fiz ou se eu não fiz, é um processo de modelagem, é como se fosse uma estratégia dessa de modelagem, de que o que é que eu, né, se eu estou fazendo ou não. Porque quando eu vou lá e digo, eu quero fazer atividade física todos os dias, e aí eu pinto as bolinhas dizendo que eu fiz todos os dias, é um reforço que eu me dou. Porque eu digo assim, olha, eu consegui, eu estabeleci uma meta e eu consegui, né? Então, é basicamente isso, só que de uma forma um pouco mais complexa, que a gente vai entrar na complexidade agora. Mas é só para vocês entenderem. A gente vai do mais simples para o mais complexo, justamente para a gente entender que a coisa é mais tranquila do que parece. Aí, o que os autores vão dizer depois é que a modelagem é um procedimento de reforçamento diferencial, de aproximações sucessivas de um comportamento. Aqui tem dois conceitos importantes. O primeiro deles é o de reforço diferencial.
O reforço diferencial, como bem diz o nome, ele vai dizer respeito a um reforço que estabeleça critérios de diferenciação entre estímulos, entre os comportamentos. Então, eu só vou reforçar se o comportamento for especificamente esse ou aquele. Se o comportamento, ainda que seja um comportamento desejado, interessante, mas não for exatamente o que eu estou esperando, eu não vou reforçar. Então, vamos lá. Digamos que eu vou continuar com esse exemplo da atividade física, tá? Dos hábitos. Digamos que eu queira ficar marombada. Eu quero ganhar muita massa muscular. Então, eu boto lá no meu planner que eu quero fazer musculação todos os dias. Aí um dia eu acordo com muita preguiça, muito na correria, não vai dar tempo. Eu dou aula o dia inteiro dentro de casa, aí eu digo assim, vou fazer 100 agachamentos. Dentro da minha perspectiva de ficar marombadona, fazer os 100 agachamentos não me ajuda. Então, ainda que seja um comportamento esperado, desejado, né, para o meu plano, ele não entra no critério específico de ficar marombada. Então, ele não vai ser reforçado, tá? Gente, eu estou dando uns exemplos bem banais, só para vocês entenderem, tá? Então, assim, a ideia do reforço diferencial é justamente que ele só vai reforçar o comportamento ou a resposta que obedecem a algum critério específico. E ele não vai reforçar outras respostas, ainda que elas sejam similares. Ainda que elas sejam interessantes, ainda que elas não sejam ruins, ainda que elas não sejam o oposto do que você quer. Mas como ela não é exatamente o que você quer, ela não vai ser reforçada, tá? E o que seria o conceito de aproximações sucessivas? As aproximações sucessivas seriam um processo de exigir gradualmente comportamentos mais próximos ao comportamento-alvo, que isso vem em paralelo com o reforço diferencial. Quanto mais a gente vai diferenciando esses processos de reforço, mais próximo a gente vai chegando do comportamento-alvo, e aí mais reforço a gente vai dando para esse comportamento, tá? Até que ele chegue no comportamento ideal, que no caso esdrúxulo e banal que eu estou dando seria de fazer musculação todos os dias e fazer um treino pesadão de hipertrofia para ficar marombado. Então, percebam que, assim, ainda que eu tenha outros comportamentos que sejam interessantes, que não sejam em total desacordo com isso, que sejam até similares a ele, como fazer agachamento ou dar uma corrida, ele não contempla o que eu estou pretendendo. Ele é próximo, ele é parecido com o meu comportamento-alvo, mas ele não é o meu comportamento-alvo. Então, eu não vou reforçar aqueles outros comportamentos. Ou eu vou reforçando ele na medida em que ele vai me aproximando desse objetivo, que é a questão das aproximações sucessivas. Então, eu vou dizer de novo o conceito de modelagem. É um procedimento de reforçamento diferencial de aproximações sucessivas de um comportamento. Então, eu dei esse exemplo lá da maromba. Mas eu podia ter dado um exemplo de um processo de comportamento de uma criança. Digamos que digamos que eu queira estabelecer, digamos que eu tenho um filho e esse filho é muito bom em matemática. Aí eu quero que ele vá lá competir nas Olimpíadas de Matemática. Beleza. Aí o que é que eu faço? Sucessivamente, eu vou reforçando comportamentos
que aproximem ele do comportamento-alvo, que seria justamente o desenvolvimento de habilidades tão boas de matemática ao ponto de poder se inscrever e ganhar uma Olimpíada dessa, tá? E aí, para fazer isso, eu vou reforçando de forma diferencial aquele comportamento. Então, ainda que eu, enquanto mãe, deseje que meu filho seja bom em história, em português, em literatura, no que quer que seja, eu vou fazer o meu reforçamento para conseguir esse resultado vai ser especificamente ligado ao treino de matemática. Entende? Então, eu estou modelando um comportamento muito específico, que era basicamente o que o Watson estava prometendo para a gente quando ele dizia assim, eu consigo transformar uma criança no que eu quiser. Acho que a ideia da modelagem aproxima muito a gente dessa concepção. Porque quando a gente fala de modelagem, a gente fala, pense no nome, né? Quando a gente pega uma massinha de modelar, ela é maleável e a gente vai ajustando para fazer uma figura com aquilo. Se eu tiver habilidade para fazer uma figura, eu posso fazer quase uma escultura com a massa de modelar, né? Então, a ideia da modelagem é essa, é que a gente vai manipulando esses reforços e esses comportamentos, esses reforços para produzir esse comportamento-alvo. E isso vai se dar a partir desses dois processos. De um processo de reforço diferencial, ou seja, em que eu só vou reforçar aquele comportamento específico, e eu não vou reforçar comportamentos que, embora sejam interessantes, embora sejam desejáveis, não, embora sejam similares a eles, não sejam esse comportamento que eu quero. E eu vou sucessivamente aproximando, né, esse comportamento, eu vou modelando esse comportamento para que aos poucos ele vá chegando mais perto desse comportamento ideal, que é o desejado e o esperado. Beleza? Alguma dúvida, alguma questão, algum exemplo para nos dar? Tranquilo. Eu acho até o exemplo que ele dá no livro, que é o do bebê tentando falar mamãe, né? Que ele vai falando só má, alguma coisa assim, aí a mãe vai reforçando. Mesmo que não seja o reforço do mamãe, do comportamento mamãe já, mas reforçando as tentativas do bebê tentar falar mamãe, acaba tentando chegar ao comportamento final, né? O objetivo final que é falar mamãe. Perfeito, exatamente. Esse exemplo realmente é muito bom, Pedro, o que eles dão no livro, porque justamente eles vão falar de comportamento verbal, né? Assim, de que um bebê que está aprendendo a falar, ele vai ficar balbuciando um monte de frase, um monte de sílaba, um monte de... E geralmente ele vai receber como reforço, ele vai receber um reforço quando ele balbucia uma sílaba que se assemelha àquelas que ele está aprendendo. Então, a mãe está lá o tempo todo, mamãe, 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 mamãe. Aí tem uma hora que a criança fala mamá, 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 mamá. Aí a mãe fica em êxtase, né? Ele tá falando, ele vai falar mamãe, ele tá falando mamãe. Só que aí a criança tá recebendo reforçamento, tá todo mundo feliz, e aí ela não sai desse lugar, né? Ela tá no mamã, 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 mamã. Aí tem uma hora que a mãe, tipo, tá bom, já deixou de ser novidade, perdeu a graça, de boas. E aí ela continua, tipo, mamãe, mamãe. E aí a criança vai tentando adicionar, né? Algum elemento, alguma sílaba, algum som que vá levando ele para mais perto dessa resposta, que é a resposta alvo, né? Que é o comportamento alvo. E aí você vai modelando aquele comportamento verbal. Então a criança vai falar justamente as palavras que você quer que ela fale, porque você está reforçando especificamente o balbucio que lembra aquelas palavras. Perfeito, Pedro. Obrigada pela lembrança. Gente, alguém mais? Alguma questão?
Alguma dúvida? Pronto. Vamos lá. Beleza, Arthur? Então, vamos entrar no controle aversivo do comportamento, né? Que vai consistir aí no reforço negativo e nas punições positiva e negativa. Tem uma hora que a gente começa a embaralhar um pouco essa coisa de reforço, punição, negativo, positivo, né? Mas, assim, a coisa é simples, mais simples do que parece. Como eu já enfatizei no início da aula, o reforço é o que faz aumentar a probabilidade do comportamento, a punição faz reduzir a probabilidade do comportamento. Deixa eu tirar daqui, tá? Até aí, beleza. O positivo e o negativo vai dizer justamente respeito à apresentação ou retirada de estímulos. Então, quando você adiciona, apresenta estímulos para produzir o aumento do comportamento, você está dando um reforço positivo. Quando você apresenta ou adiciona estímulos para reduzir a probabilidade do comportamento, você está dando uma punição positiva, tá? Agora, quando você retira estímulos de modo para que aumente a probabilidade do comportamento, você está dando um reforço negativo. E se você retira estímulos para reduzir a probabilidade de repetição do comportamento, você está estabelecendo uma punição negativa. Beleza? Até aqui tá de boa, né? Acho que dá até para fazer assim um quadrozinho, você faz uma cruz e coloca assim, reforço e punição, né? A linha horizontal vira um e a linha vertical outro, e aí você consegue botar, assim, aliás, minto. Reforço de um lado, punição do outro, positivo em cima, negativo embaixo. Porque aí você consegue botar aqui reforço negativo, reforço positivo nesse quadrante, enfim. Acho que dá para fazer esse desenho. Eu devia ter feito isso aqui para mostrar para vocês. Mas aí vocês entenderam como é que a coisa funciona mais ou menos, né? Então, mas o que é importante falar que não está posto no livro assim de forma explícita? A ideia do controle aversivo do comportamento, né? A questão do estímulo aversivo é basicamente o que a gente vai entender como trauma dentro da análise do comportamento. Veja, o conceito de trauma não é um conceito muito utilizado na análise do comportamento. Mas como é um conceito da psicologia, acaba que vai chegando para lá. E se a gente for pensar qual a compreensão mais próxima que a gente vai ter da ideia de trauma na análise do comportamento, é justamente a ideia de um estímulo aversivo. Um estímulo aversivo que me produz, ou seja, que me produz aversão. Né? Quando eu estou aqui enfrentando uma situação que me produz um estímulo aversivo, o meu movimento vai ser o de não querer me defrontar com esse estímulo, tá? Então, a ideia do trauma que a gente tem em psicologia, ela vai estar um pouco colocada nesse lugar, de estímulos que foram aversivos em algum momento e dos quais a gente quer escapar, seja por fuga, seja por esquiva, tá? E aí, fuga e esquiva estão relacionados com reforço negativo, mas tem outros conceitos possíveis que a gente vai discutir ainda. Então, é interessante a gente pensar nisso, e eu faço questão de trazer isso para vocês, para a gente sair um pouco desse campo muito teórico, extremamente teórico, e pensar um pouco como é que isso diz respeito à nossa vida cotidiana,
né? Porque a gente acaba falando muito sobre isso, assim, fulano caiu de moto uma vez e não consegue mais dirigir moto, pegou trauma, né? Veja, para a análise do comportamento é isso mesmo. A gente está dizendo aqui que estabeleceu-se um estímulo aversivo. A pessoa estava lá andando de moto, teve um acidente, se machucou muito, e ali ela estabeleceu com a moto, ou com a pilotagem da moto, né, uma relação de estímulo aversivo. Então, ela não quer mais repetir aquele comportamento, tá? E aí, basicamente, o que os autores estão trazendo para a gente é que, embora a gente tenha essas 4 maneiras, né, do reforço positivo e negativo e a punição positiva e negativa, só o reforço positivo é que vai estabelecer uma forma de estimular aquele comportamento que vai ser legal, assim. As outras formas todas, elas vão produzir um certo controle do comportamento, mas a partir da ideia de aversão. É por isso que ele chama de controle aversivo do comportamento. E aí, uma das coisas que eles vão colocar no texto, que eu acho que é muito interessante para vocês que são estudantes de psicologia da aprendizagem, é justamente de entender como é que o controle aversivo, embora ele seja muito mais comumente usado, porque ele é mais fácil de ser usado, ele está mais à mão, a gente faz isso mais rápido, a resposta também é mais rápida, mas ele produz efeitos mais danosos. Então, quando a gente pensa em educação, né, quando a gente se coloca nesse lugar de promover aí um processo educativo interessante, a gente precisa entender que tipo de efeito que a gente está produzindo, né? Que tipo de contingenciamento que a gente está produzindo quando a gente reforça ou quando a gente pune um comportamento. E aí, se a gente for pensar na lógica de aprendizagem pelo behaviorismo, pela análise do comportamento, a gente vai entender que existem diversas formas de produzir esse contingenciamento, de produzir um comportamento ou de eliminar o comportamento, mas que, a depender da forma que a gente adote para fazer isso, a gente acaba produzindo outros efeitos colaterais que não são desejáveis e não são interessantes para o processo de aprendizagem, tá? Então, outra coisa que eles insistem muito, que eu acho que é importante da gente não esquecer, é que esse conceito que a gente está falando aqui de controle aversivo, né? Ele é um conceito relacional e funcional, porque ele depende da história de condicionamento ou da história de aprendizagem do sujeito. O que é aversivo para mim não é necessariamente aversivo para vocês, tá? E isso é muito curioso, porque, embora eu faça a clínica em psicanálise, não é em análise do comportamento, mas isso aparece com muita frequência na clínica, né? E aí, uma das coisas que a gente aprende no curso de psicologia é justamente de que psicólogo não pode pressupor nada, que a gente tem que perguntar tudo. A gente não pode pressupor que aquilo que a pessoa está dizendo enfim, dá um sentido prévio, um sentido, porque esse sentido é nosso. Então, já teve situações de eu estar fazendo uma escuta no consultório e a pessoa está falando de uma coisa que para mim seria um estímulo aversivo, que seria uma coisa que me faria, que produziria a redução do meu comportamento, mas para aquela pessoa era um reforço, aumentava o comportamento. Eu não vou lembrar agora de um exemplo muito específico, mas a ideia é simplesmente a seguinte: tudo isso aqui, né, o que a gente vai estabelecer como reforçador, como punitivo ou como aversivo para uma pessoa, diz respeito
a história de condicionamento ou a história de aprendizagem daquele sujeito. Por isso que esses conceitos todos, eles são relacionais e funcionais. Relacionais porque depende da relação que se estabelece com essa história, e funcional porque depende da função que ele ganha na história da pessoa, né? Então, às vezes, um comportamento que para a gente é aversivo, para a pessoa tem um fator ali, tem uma função muito importante no estabelecimento daquela família, e ele vai ser reforçador. Eu lembrei agora de uma questão, assim. Não sei se vocês têm algum tipo de conhecimento ou de entendimento sobre a área de tratamento de drogadição, né, de drogaditos em forma geral, mas é interessante porque tem um conceito que se chama de codependência, né? E aí a ideia da codependência é justamente que todos os familiares, todos os participantes da família, eles acabam entrando na dinâmica daquela pessoa que é drogadita e acabam, digamos assim, colaborando com aquela dinâmica, de algum modo, vai assumindo uma certa função, um certo papel naquela relação. E, às vezes, situações que seriam completamente aversivas para a gente, que não está naquela relação, para aquela pessoa é um estímulo reforçador. Por exemplo, sei lá, uma situação de que a pessoa ela assume uma determinada função ali na família, de que ela é a única pessoa que consegue apaziguar os ânimos. Então, numa situação em que a casa está em perfeito caos, em que uma pessoa normal, que não está dentro dessa relação, que não assume essa função, ia estabelecer um comportamento de fuga, ele ia querer sair daquela situação para não ter que lidar com aquilo, essa pessoa faz o contrário. Aí é que ela entra na situação, aí é que ela se envolve, porque ela entende que o papel dela ali é justamente o de apaziguar e controlar a situação. Então, percebam que é nesse sentido. É de que o que é aversivo para mim, às vezes, pode ser reforçador para o outro. O que e as próprias ideias de reforço e de punição vão depender das contingências, vão depender da história do contingenciamento, da história do condicionamento de cada pessoa, tá? Então, vamos começar pelo reforço negativo, né? Eu já expliquei para vocês. Vamos lá, mais uma vez. Reforço é o aumento da probabilidade de um comportamento, né? Então, quando eu reforço um comportamento, eu faço com que aumente a probabilidade dele se repetir, tá? Só que o fato dele ser negativo implica em dizer em que eu estou retirando algum estímulo do ambiente. Eu estou retirando algum estímulo e a retirada desse estímulo é que vai provocar o aumento desse comportamento. Aí no livro eles dão um exemplo que eu achei muito maravilhoso porque simples. Eu estou com dor de cabeça, eu tomo um analgésico. Ou seja, eu quero retirar o estímulo da dor de cabeça, então eu empreendo um comportamento de tomar um comprimido analgésico. A dor de cabeça passa. O que é que acontece? Toda vez que eu tiver uma dor de cabeça e eu quiser tirar esse estímulo, eu quiser diminuir isso, eu vou tomar um remédio, um analgésico, para eliminar a dor de cabeça, tá? Então, eu vou tirar esse estímulo e eu tirando esse estímulo, eu aumento um comportamento, que é o de tomar o remédio todas as vezes. Quando eles falam de comportamento, de reforço negativo, eles vão falar de comportamento de fuga e de comportamento de esquiva. O comportamento de fuga eu até já antecipei aqui. Seria justamente quando o estímulo aversivo já está presente no ambiente e a gente decide fugir dele.
Ou seja, a gente vai tentar eliminar ou reduzir esse estímulo. Então, no exemplo que eu dei de uma família, né, que tem uma pessoa que é adicta e ela está lá numa situação de abstinência ou está fazendo uma confusão porque quer usar drogas e tal, e tá aquela coisa toda, você está ali e você pode simplesmente adotar um comportamento de fuga, que é de sair, né? Sair daquela situação, porque aí você elimina aquele estímulo, né? Que é aquela situação que está ocorrendo, tá? Mas aí a gente pode pensar em outros exemplos, né? A gente pode pensar em situações que vamos lá, deixa eu pensar um aqui. Eu vou colar no texto, viu? Vou ver o exemplo que ele dá, porque eu não estou conseguindo pensar em mais nada aqui. Espera aí. Pronto. Ah, é porque o exemplo do livro é bem ruim. O da acne. Eu vou ver lá na frente. Espera aí, deixa eu ver mais. Pronto, ele vai dizer o seguinte. Alguns exemplos comuns de fuga e esquiva. Arrumar o quarto logo que acordamos para evitar reclamações da mãe é um exemplo de esquiva, pois a mãe ainda não está reclamando. Por outro lado, se a mãe vê o quarto desarrumado e começa a brigar, nós o arrumamos para que ele pare, que é o exemplo de fuga. No caso, a briga já está presente. Entendam que a ideia de fuga e esquiva diz respeito basicamente ao seguinte: é se você já está na situação e quer sair dela ou quer eliminar esse estímulo que é desagradável, ou se você ainda não está, mas já sabe que pode acontecer e adota um comportamento para evitar que ele aconteça. Então, a esquiva seria esse segundo, é que você já consegue prever esse comportamento e aí você já faz algo para evitar que ele aconteça. Nesse exemplo que eles dão, é o seguinte: eu sei que se eu não arrumar meu quarto, eu vou levar uma bronca. Para evitar a bronca, eu já adianto e arrumo meu quarto. Mas no caso contrário, pode ser: não arrumei meu quarto, levei bronca, para parar de ouvir coisa no meu ouvido, vou lá e arrumo. Então é um comportamento de fuga, porque você quer eliminar esse estímulo. Ou pelo menos quer reduzir, porque a gente sabe, né, que às vezes não elimina, porque vai continuar ouvindo do mesmo jeito. Outro exemplo que eles dão aqui é fazer uma revisão no carro antes de viajar, é um exemplo de esquiva. O carro está funcionando perfeitamente, ou seja, não tem nenhum estímulo ali que me coloque a necessidade de levar o carro no mecânico. Mas, como vou fazer uma viagem longa e eu quero evitar um problema, então eu já levo ele para revisão para verificar se está tudo ok. Então, esse é um comportamento de esquiva, que eu estou evitando um problema futuro. Já no outro lado, né? Por outro lado, se ele começa a fazer um barulho no meio da estrada, e aí eu vou ter que levar ele para um mecânico no meio da estrada, isso é um exemplo de fuga, no sentido de que tem uma situação problemática ali que eu quero eliminar. E aí, para eu eliminar, eu vou fazer, né? Eu vou empreender um determinado comportamento. Tá? Então, eles ainda falam assim: a esquiva é como a prevenção e a fuga como a remediação de uma situação qualquer. Então, entendam que a ideia de fuga ou de esquiva, ela não está ligada diretamente a essas concepções que a gente tem previamente do que é fuga ou do que é esquiva, né? Não é fugir de uma situação, mas é no sentido de entender que tem um determinado estímulo
que eu quero eliminar. E aí, para eu eliminar, eu vou empreender uma ação que produz esse efeito, tá? Gente, até aqui, como é que tá? Vamos lá. Consegui compreender, professor. Vocês estão compreendendo tudo. Aí depois, chegar daqui a pouco, não lembra mais de nada. Ô, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês devem estar ligados no calendário, né? A gente já está aí bem pertinho do término das nossas aulas. E aí, por isso, inclusive, que eu também assumi esse lugar que eu não gosto muito de ficar dando aulas muito expositivas. Embora, assim, eu tenha feito isso ao longo do semestre todo, porque eu acho que online fica um pouco mais difícil da gente fazer outro tipo de formato. Mas eu acho que nessas últimas aulas, especialmente, eu tô muito na velocidade, assim, de trazer as explicações, né, e tentar traduzir um pouquinho para vocês. Confesso que não é meu ideal de aprendizagem, inclusive vocês já entenderam que nas perspectivas de aprendizagem que a gente está estudando aqui, a gente já entendeu que não é a melhor forma de aprender, né? Tanto para Piaget, quando Piaget fala do protagonismo do aprendiz, né? De como é que ele precisa buscar para aprender. Quanto se a gente entender aqui dentro da perspectiva do comportamento, de que existe aí todo um processo de reforço ou de punição para que a gente possa aprender. Então, esse meu método de ficar aqui falando, ele acaba não sendo o melhor, porque é isso, eu estou contando que vocês estejam prestando atenção e que vocês consigam captar e aprender o conteúdo, sendo que a gente já sabe que a apreensão passiva de um conteúdo ela acaba sendo mais reduzida, tá? Então, eu peço desculpas a vocês pelo método, embora eu saiba que aluno em geral gosta mais desse método, e pela correria desse final de semestre, porque realmente eu me empolguei nas primeiras discussões e acabei perdendo um pouco a possibilidade de estender também nessas outras discussões, tá? Mas então vamos seguindo, já que vocês estão compreendendo, mas de qualquer modo, gente, com pressa ou sem pressa, eu acho que vocês precisam sempre colocar suas dúvidas ou questões. Punição. Então, agora a gente entra na noção de punição. A punição, eu já falei, mas repito, diminui a probabilidade de que um comportamento aconteça. Na punição positiva, um comportamento produz a apresentação de um estímulo que vai reduzir a possibilidade de ocorrência futura, ou seja, aquilo que eu falei lá no começo, né, sobre o comportamento operante. Eu vou ter um comportamento, esse comportamento vai apresentar um estímulo que vai reduzir a probabilidade desse mesmo comportamento se repetir. Então, isso é uma punição positiva. Na punição negativa, a consequência de um comportamento é a retirada de reforçadores, ou seja, a retirada de outros comportamentos que sejam reforçadores e a redução do comportamento em si. Então, você vai retirar esses estímulos e, com isso, você reduz o próprio comportamento, reduz a probabilidade desse comportamento se repetir. Por isso que é punição e é negativa, porque reduz a probabilidade de repetir, retirando o estímulo, tá? Então, uma coisa que eles vão dizer é o seguinte, que numa situação de suspensão da contingência punitiva, existe uma recuperação da resposta. Isso porque, gente, uma coisa que eles vão mencionar aqui com muita veemência
é que num processo de punição, em paralelo, existe também um processo ainda de reforçamento. Como assim? É como se a punição ela vai passar por cima do reforçamento que existia e vai reduzir aquela probabilidade daquele comportamento se repetir, tá? Mas a partir do momento que a punição sai, o reforço que existia, que fazia parte desse nível operacional do comportamento, ele permanece. E por conta disso, existe uma recuperação daquela resposta, uma recuperação dessa relação contingencial de nível operante, tá? Deu para entender isso aqui ou ficou confuso? Eu não consigo entender muito bem, não, professora. Eu notei que não ficou muito claro mesmo, não. Deixa eu voltar aqui. Eu vou até achar aqui no texto para eu ver se no exemplo que eles dão me ajuda a organizar essa ideia. Veja, vamos pensar num comportamento. Eu tenho um comportamento que eu coloco ele em ação, tá? O fato de eu colocar ele em ação, né? Isso implica em dizer que em algum momento houve algum reforçador para aquilo. Nem que seja um reforçador no sentido de que não houvesse nada que me impedisse de fazer ele. Eu vou usar o exemplo que o texto traz, porque eu acho que é um exemplo que talvez ajude a entender. É justamente o exemplo que eu falei no início da aula da menina que usa mini saia e que o namorado não gosta. Veja, quando a mulher decide usar a mini saia, né? Ela decide porque ela acha bonito, porque tem algumas contingências reforçadoras com aquilo, relacionada com a moda, relacionada com a forma como ela se vê no espelho, relacionada com a forma como ela se entende igual às suas amigas, né? Como, tipo, aqui tem a ver com a moda, enfim. Então, ela vai lá e compra a mini saia, ela usa a mini saia. Só que o namorado dela é um escroto. Não é chato, não, ele é escroto mesmo. E aí ele implica com o uso da mini saia dela. E aí, por conta desse namorado, justamente porque ele fica lá implicando com o uso da mini saia dela, ela reduz o uso. Ela acaba não usando, parando de usar para evitar conflito, para evitar problema com esse namorado. Só que a partir do momento em que eles acabam o relacionamento, ela pode voltar a usar a mini saia, tá? Ela entende que aqueles motivos iniciais que contingenciavam o uso da mini saia, a moda, as amigas, a autoestima, sei lá, o que a gente quiser nomear, o que a gente puder nomear aqui, essas coisas permanecem. E aí isso faz quando o estímulo punitivo, né, é eliminado do processo, então eu tenho uma recuperação daquela resposta. Então aquele comportamento vai ser utilizado de novo, vai ser executado de novo, tá? O que eles estão querendo dizer aqui é justamente o seguinte:
Para que um comportamento se estabeleça, foi preciso haver algum nível de reforçamento, tá? Independente de qual seja o comportamento, para que ele se estabeleça, e se estabelecer é simplesmente isso, assim, para que eu coloque ele em ação, ele vai precisar de algum nível de reforçamento, para que ele entre no meu repertório de comportamento. E aí o que ele vai dizer é o seguinte: em determinado momento existe uma punição para aquele comportamento. E aí o efeito punitivo faz com que eu elimine aquele comportamento do meu repertório, ou pelo menos que eu suspenda, que eu deixe de repetir aquele comportamento. Quando, no entanto, esse efeito punitivo é tirado de jogo, é tirado de cena, os elementos que reforçaram ou que me colocaram, né, que me estimularam a realizar aquele comportamento, eles ainda estão ali. E eles podem voltar a funcionar. E aí o comportamento, a resposta é recuperada. Ficou melhor agora? Porque é o seguinte, isso é interessante quando a gente pensa especialmente na questão do ser humano, né? Porque, assim, depois eles vão dar aqui um exemplo do rato na caixa de Skinner, e eles vão dizer o seguinte, que eles vão dizer especificamente e explicitamente que o reforço e a punição vão acontecer ao mesmo tempo. E nesse contexto de reforço e punição acontecendo ao mesmo tempo, é como se a punição ganhasse. Ela vai ser tão aversiva, ela vai produzir um efeito tão aversivo que o comportamento vai ser reduzido, mesmo havendo o reforçamento, tá? Então, quando você tira a punição, o comportamento ele volta a acontecer, porque ainda existe um reforço. Mas quando a gente pensa nesses exemplos mais sociais, a gente tem que entender que os efeitos de reforçamento e de punição, eles vêm de todos os lados. Eles vão produzir o comportamento de várias formas. Mas que qualquer comportamento que se estabeleça, socialmente falando, ele já foi em algum momento reforçado e ele provavelmente continua sendo reforçado, tá? Mas eu vou inventar um exemplo agora que vai embolar um pouco isso. Se confundir demais, vocês me dizem que eu volto para esclarecer de novo. Digamos o seguinte. Esse mesmo exemplo do namorado escroto. A menina tá lá de minissaia, a minissaia tá super na moda, ela compra uma minissaia super transada. Isso é muito velho. Falar transada é muito denunciador de idade, mas enfim. Compra lá aquela minissaia super gatinha, massa. Aí o cara implica, enche o saco, não sei o quê, ela não usa. Aí digamos que depois que ela finalmente larga esse Zé Mané na vida, ela vai lá olhar aquela mini saia, mas a mini saia tá completamente fora de moda, tá cafona. Ela não vai recuperar aquele comportamento, porque o outro contingenciamento, que era reforçador, deixou de existir também, tá? Então, e isso é o que vai extinguir o comportamento. Percebem? A punição faz reduzir o comportamento ou eliminar enquanto houver o efeito de punição. Mas quando o reforçamento deixa de existir, é que o comportamento se extingue. E aí, isso eu já começo a trazer a gente para o próximo ponto, que é justamente da diferença entre punição negativa e extinção, tá? Então, o que os autores estão tentando mostrar para a gente é justamente essa diferença, porque a gente costuma confundir muito. Justamente porque, assim, tá, então no processo de extinção, né, extinção operacional, o comportamento vai deixar de existir. Então, isso não é punição?
Porque se a punição significa, implica em que o estímulo reduza a probabilidade de repetição de um comportamento, por que isso não é igual à extinção? Justamente porque a extinção está relacionada com a inexistência ou com a perda de influência, digamos assim, reforçadora que mantém o comportamento. Então, esse exemplo da mini saia, eu acho que ficou melhor ainda agora, porque assim, ela comprou uma mini saia super da moda, que ela acha linda, que as amigas usam, que ela vai arrasar na pista. E aí ela deixa de usar porque ela tá namorando um mala sem alça, que implica com ela porque ela tá usando a mini saia, ela quer evitar esse conflito. Então, é o comportamento, é a resposta punitiva, né? O estímulo punitivo que esse namorado dá, que vai fazer com que ela reduza ou elimine aquele comportamento do seu repertório. Mas a partir do momento que ela dá o pé na bunda no mala e ele sai dali daquela história, ela pode voltar a usar a mini saia. Ela recupera essa possibilidade de usar a mini saia. Então, se ainda estiver na moda, se a mini saia ainda estiver bonita, se ela ainda for se sentir bem com aquilo, os estímulos reforçadores permanecem lá. Então, ela vai recuperar aquela resposta. Porém, no entanto, todavia, se o namoro durou mais do que devia, a moda passou, a saia ficou cafona, ninguém mais está usando nada parecido, aí aquele comportamento vai ser extinto. Porque os elementos reforçadores do comportamento deixaram de existir. Tá? Tranquilo aqui, gente? Beleza. Eu vou ler aqui uma citaçãozinha que eu anotei, que eu acho que explica direitinho essa parte. Eles vão dizer assim: ao aludirmos à punição, não nos referimos à suspensão da consequência que reforça o comportamento, mas sim de uma outra consequência que diminui a probabilidade de sua ocorrência, que é isso que eu estou falando, né? Vejam que aqui o elemento punitivo era o namorado o implicante, enquanto que o reforço do comportamento tinha a ver com moda e com autoestima e com estética daquele momento. Então, esse é o elemento reforçador. Se ele deixa de existir, o que acontece é uma extinção do comportamento. Mas se o que está acontecendo é um processo de punição por conta de um estímulo, do estímulo punitivo positivo que o chato lá, implicante, o mala está colocando, então significa que ela vai reduzir a incidência daquele comportamento, mas quando o namorado sai de cena, ela pode recuperar aquela resposta, tá? Tranquilinho, gente? Sim, sim. Povo, deixa eu dizer uma coisa. Como é que estão aí no calendário os outros professores? Eles estão anunciando que vão acabar as aulas quando? Só para eu ter noção que eu ando meio perdida na vida. Tá bem variado, viu, professora? Tipo, os de geografia, tipo, uns dois a gente já não vai ter aula mais próxima semana, quase. Era Então, isso que eu acho que imaginava. essa já vai encerrar. Era Aí, isso que eu imaginava. a outra que é a estrutura do funcionamento do ensino, eu acho que ainda tem mais essa semana e a próxima só também. Então, era isso que eu estava imaginando, porque eu estava aqui pensando que no nosso calendário a gente ficaria só até a próxima semana. Aí, o que é que eu estou pensando em fazer, gente? Semana que vem, eu vou trabalhar com vocês essas questões mais específicas voltadas à aprendizagem, quanto
aos comportamentos. Então, eu vou pensar tanto nessa questão, nessa discussão que os autores colocam, dos efeitos colaterais do controle aversivo do comportamento, quanto nas possibilidades de aprendizagem pelo reforço positivo, tá? Então, eu já vou pedir desculpas de antemão para vocês, porque eu acabei, né, não avançando muito na discussão, mas é como eu digo para vocês, eu realmente acho mais importante que a gente consiga discutir com detalhes, né? Discutir entendendo, aprender as questões, aprender os conceitos, aprender o que a gente está estudando, do que estudar um monte de coisa e sair sem aprender nada, tá? Então, eu vou ficar mesmo aqui na análise do comportamento, a gente vai ficar só em Piaget e análise do comportamento. Se vocês quiserem, eu posso deixar os outros textos que estavam aqui como referência. Essa questão de aulas síncronas, né, só na metade do tempo e a outra metade com a síncrona, acabou me atrapalhando um pouco nesse processo de planejamento. E eu acabei não conseguindo, de fato, trabalhar todo o conteúdo que eu gostaria com vocês. Então, assim, se vocês disserem que tem interesse, eu coloco aqui no Google Classroom como referência para vocês lerem no futuro, né, a discussão sobre aprendizagem a partir de Vygotsky. Na aula que vem eu posso até falar um pouquinho, só para a gente encerrar, para não dizer que eu não falei sobre isso. Mas eu vou enfatizar essa discussão sobre aprendizagem no behaviorismo, tá? E aí vocês viram que eu já lancei outra atividade, né, avaliativa com Piaget. E essa semana ainda eu vou lançar outra agora sobre aprendizagem no behaviorismo, tá? Para a gente completar as nossas notas. E aí eu já lanço a nota de vocês e a gente fica de férias, tá bom? Certinho. Pode colocar as referências, que talvez lá na frente eu leia. Pronto. Obrigada, Pedro. Obrigada, gente. Então tá bom. Então a gente fica por aqui hoje. Semana que vem eu vou passar para vocês também no Google Classroom como atividade assíncrona, né? Há algumas possibilidades aí de discussão mesmo que a gente possa ter sobre essa noção de comportamento, né? Tipo, eu vou passar. Eu estou pensando ainda se eu vou passar um filme como referência, mas enfim, eu vou colocar para vocês isso. E aí, semana que vem a gente vai tratar mais especificamente dessa perspectiva de aprendizagem a partir daqui. Eu vou tentar jogar aí algumas ideias de Vygotsky só para vocês terem uma noção. E deixo a referência de Vygotsky para vocês lerem no futuro, tá bom? Obrigada. Certinho. E até semana que vem. Tchau, tchau e boa noite. Tchau, boa Melhoras. noite. Valeu. Tchau, professora. Boa noite. Tchau.